o livro que eles não queriam que você lesse? Algumas verdades são enterradas não porque sejam falsas menos, mas porque são poderosas demais para ser ignoradas. Você está prestes a descobrir algo que a maioria dos cristãos nunca soube. Não porque seja um segredo guardado a 7 chaves em algum cofre do Vaticano. Não porque exija um doutorado em teologia para ser compreendido. Mas porque, ao longo de séculos, esse conhecimento foi simplesmente retirado do seu alcance silenciosamente, metodicamente, com uma justificativa oficial que, quanto mais você examina, mais perguntas levanta do que respostas oferece. Existe um livro que os apóstolos leram, que os primeiros cristãos conheciam de cor, que foi citado dentro da própria Bíblia por um dos 12 escolhidos de Jesus, um livro que sobreviveu a guerras, a perseguições, ao fogo e ao esquecimento, preservado por monges em mosteiros nas montanhas da África, copiado à mão com o cuidado de quem guarda algo sagrado. E esse livro não está na sua Bíblia, o nome de O Livro de Enoque. E quando você terminar de ler este texto menos até o final, porque o que vem nas últimas páginas é o que mais importa, você vai entender por que ele foi removido. Vai entender o que estava escrito ali que incomodava tanto. E, se você tiver coragem de deixar que as perguntas pulsem no seu coração sem tentar respondê-las depressa demais, talvez você entenda também algo sobre o tempo em que vivemos. Mas antes de falarmos sobre o livro, precisamos falar sobre o homem. O homem que não morreu há algo de perturbador nas genealogias bíblicas. A maioria das pessoas pula esses capítulos. São listas de nomes difíceis de pronunciar, idades impossíveis de imaginar. Gerações que se sucedem com a regularidade monótona de um relógio. Fulano viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, e morreu. Essa repetição não é acidental. Umlembrete, um eco constante da mesma sentença que foi pronunciada no jardim do Éden no dia em que comerdes dele. Certamente morrereis. Cada nome nessa lista é uma confirmação da promessa cumprida. Cada morreu é a Bíblia dizendo a sentença ainda está em vigor. Ninguém escapou, até Enoque. Quando chegamos ao 7º nome dessa lista menos Gênesis 5, versículos 21, 24, o ritmo quebra, a fórmula muda. E o leitor atento sente que algo diferente está acontecendo. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus 300 anos depois que gerou Matusalém e gerou filhos e filhas. Assim, todos os dias de Enoque foram 365 anos. E andou Enoque com Deus. E não era mais, porque Deus o tomou. Releia esse último versículo com atenção. E não era mais, porque Deus o tomou, não e morreu, não e foi reunido aos seus pais, não e desceu ao Sheol. O texto hebraico usa uma expressão única, lakash, que significa ser tomado, ser levado, ser recebido. A mesma palavra usada quando Elias sobe ao céu em um carro de fogo. É a palavra de uma partida que não passa pela morte. De todos os bilhões de seres humanos que já respiraram neste planeta, menos de todos os que nasceram e sofreram e amaram-e. Envelheceram e fecharam os olhos pela última vez, apenas 2 em toda a Bíblia, não provaram a morte. Enoque e Elias. Isso não é um detalhe menor. Isso é um sinal. Uma marca colocada ali com intenção, como um selo num documento importante, dizendo preste atenção neste homem. Ele é diferente e há mais sinais. Enoque era o 7º, patriarca desde Adão, no pensamento hebraico. O número 7 não é apenas uma quantidade. É um símbolo de perfeição de completude de algo que chegou ao seu pleno desenvolvimento. O 7º dia é o Shabá, o descanso de Deus. O 7º ano é o ano sabático. A 7ª vez é a vez da libertação. Ser o 7º é ocupar um lugar de honra cósmica. E ele viveu 365 anos, exatamente o número de dias de um ano solar completo. Como se sua própria vida fosse um calendário, um ciclo perfeito encerrado no momento exato. Tudo em Enoque aponta para cima, para algo além do ordinário. Mas há um detalhe que muda absolutamente tudo e que a maioria das pessoas ignora por completo. Enoque viveu antes do dilúvio. Ele não apenas existiu num tempo remoto. Ele existiu no tempo mais misterioso, mais perturbador e menos compreendido de toda a narrativa bíblica, menos o período anterior ao dilúvio universal. Ele foi contemporâneo de eventos que a Bíblia mal descreve,
que Gênesis passa por cima com uma velocidade que parece quase deliberada, como se o texto não quisesse se demorar naquelas águas escuras. Ele viu o que aconteceu antes de Deus decidir que era necessário apagar e recomeçar. E segundo o livro que leva seu nome, ele não apenas viu, ele foi escolhido para registrar. O escriba do céu, imagine por um momento o que significa ser Enoque. Você não é um guerreiro, não é um rei, não é um conquistador cujo nome será gravado em pedra por gerações. Você é um homem que caminha com Deus, essa é a única descrição que a Bíblia dá de você, e ela diz isso 2 vezes, como se quisesse ter certeza de que entendemos. Andou com Deus. Como se Deus e Enoque fossem 2 velhos amigos que percorrem juntos o mesmo caminho, conversando pelo caminho, parando para observar o horizonte, compartilhando o peso da jornada. Existe uma intimidade nessa imagem que faz o coração doer de vontade. A maioria de nós passa a vida inteira tentando sentir a presença de Deus, tentando ouvir sua voz no silêncio, tentando discernir sua mão nos acontecimentos confusos do cotidiano. E Enoque andava com ele 290 anos assim. 300 anos de caminhada com o Eterno. O que o Foc faz quando anda com Deus por 300 anos, o que você aprende? O que te é revelado quando aquele que está ao seu lado é o Criador do tempo, do espaço, das estrelas e dos anjos? O livro de Enoque tenta responder a essas perguntas. E as respostas são, para usar uma palavra pequena demais, perturbadoras. Porque o que Enoque viu nos 300 anos em que andou com Deus não era apenas belo, era também aterrorizante. Ele testemunhou o colapso de uma ordem, a queda de seres que foram criados para a glória, a corrupção de um mundo que deveria ter sido perfeito. E ele foi escolhido para registrar tudo isso não apenas como testemunha passiva, mas como profeta, como escriba, como mensageiro para as gerações que ainda não tinham nascido. Para nós, o abismo que Gênesis deixou aberto, existe um momento em Gênesis que toda pessoa já leu, mas que pouquíssimas já pararam para realmente pensar. É o capítulo 6 Fés, Kulos Aina 4, um dos trechos mais densos, mais enigmáticos e mais negligenciados de toda a Bíblia. Ele precede a narrativa do dilúvio como uma explicação menos, mas é uma explicação que gera mais perguntas do que respostas. Veja o que está escrito. E aconteceu que, quando os homens começaram a miquer sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, e elas lhes davam filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome, filhos de Deus, filhas dos homens gigantes, valentes de renome. E então Gênesis passa adiante, como se tivesse dito o suficiente. Como se 2 frases fossem adequadas para descrever o evento que precipitou a maior catástrofe da história da humanidade. Como se o leitor não precisasse saber mais. Mas você precisa, e algo dentro de você sempre soube que precisava. Quem eram os filhos de Deus? O que significa esse termo? Nesse contexto, por que essa união era proibida? O que tornava esses gigantes diferentes dos homens comuns? De onde eles vieram? O que fizeram? Onde estão agora, Gênesis abre esse abismo e segue em frente. O livro de Enoque desce até o fundo. Os vigilantes, a queda que mudou tudo. O que o livro de Enoque revela sobre esse período é, ao mesmo tempo, fascinante e profundamente perturbador. Não é uma história confortável. Não é o tipo de narrativa que você lê antes de dormir e acorda sentindo paz. É o tipo de história que fica com você, que faz você olhar para o mundo com outros olhos, que muda a maneira como você lê certos versículos do Novo Testamento. Segundo Enoque, havia uma classe de anjos cujo papel era vigiar, observar, guardar, zelar pela humanidade. Eles eram chamados de vigilantes, Irim, em aramaico. E por um tempo cumpriram seu papel com fidelidade. Mas então algo aconteceu. Eles olharam para baixo e viram as filhas dos homens. Esse momento, esse simples ato de olhar, é descrito no livro com uma intensidade quase dolorosa, porque não era apenas atração física, embora houvesse isso. Era algo mais profundo, mais perigoso, era a decisão de querer o que não lhes pertencia.
de cruzar uma fronteira que existia por uma razão, de escolher o que era proibido mesmo sabendo que era proibido. 200 deles desceram. O texto diz que pousaram no topo do Monte Hermon, uma montanha no norte de Israel. Na fronteira com o que hoje é a Síria e o Líbano, cujo nome em hebraico significa literalmente lugar do juramento ou lugar da consagração. E ali, nessa montanha que guarda em seu próprio nome a memória do que aconteceu, eles fizeram um pacto entre si. O líder deles, Semiasa, expressou o que todos pensavam, mas ninguém queria dizer primeiro. Temo que não queiram fazer isso e que eu sozinho carregue a culpa desse grande pecado. Leia essa frase novamente. Esse ser de luz, criado na presença de Deus, capaz de contemplar a glória do Eterno, ele sabe que é errado. Ele sabe que haverá consequências. Ele sabe que o que está prestes a fazer é uma transgressão de dimensões cósmicas e ainda assim quer fazer. E ainda assim procura cúmplices para não carregar o peso sozinho. Quantas vezes os seres humanos repetem exatamente esse padrão? Sei que não deveria. Mas não quero ser o único. Eles fizeram o juramento, desceram, tomaram mulheres humanas. E o mundo jamais foi o mesmo. O conhecimento proibido, mas a união física foi apenas o começo. O que veio a seguir foi, de certa forma, ainda mais devastador. Os vigilantes começaram a ensinar. E aqui está onde a narrativa de Enoque toca algo profundamente humano, algo que ressoa através dos milênios com uma familiaridade inquietante. Porque a questão do conhecimento proibido não é nova. Ela começa no Jardim do Éden. Com uma árvore e uma cobra e uma promessa suspeita, sereis como deuses, o problema nunca foi o conhecimento em si, foi o momento errado. A fonte errada. A motivação errada. O coração sem a maturidade para usar o que sabe. Segundo o livro de Enoque, cada grupo de vigilantes trouxe um conhecimento diferente a Zel, cujo nome seria depois associado ao bode expiatório no Yom Kippur. No Levítico, ensinou os homens a fabricar espadas, facas, escudos e armaduras. A arte da guerra, a capacidade de transformar metal em morte. Antes disso, a violência existia menos. Caim matou Abel com o que tinha à mão. Mas agora havia tecnologia a serviço da destruição. Havia especialização no matar, e Azazel não parou por aí. Ele ensinou às mulheres o uso de cosméticos, de ornamentos, de joias, menos a arte da sedução como manipulação. Não a beleza como expressão de si mesma, mas como ferramenta de poder sobre o outro. Outros vigilantes ensinaram astrologia, não a observação ingênua das estrelas, mas o uso dos movimentos celestes para manipular e controlar. Ensinaram feitiçaria, o uso de plantas, raízes e encantações para dobrar a vontade da realidade aos próprios desejos. Ensinaram encantamentos, sinais, um vocabulário inteiro de poder oculto que a humanidade não estava preparada para manejar. O texto do livro de Enoque é explícito, houve muita impiedade, e eles cometeram fornicação e erraram, e todas as suas condutas se corromperam, mas o texto vai além da condenação moral superficial. Ele diagnostica: o problema não era apenas que as pessoas estavam fazendo coisas erradas. Era que lhes havia sido dado poder sem sabedoria, conhecimento sem caráter, capacidade sem responsabilidade. É uma descrição que soa estranhamente contemporânea. Os Nefilim, quando o mundo foi contaminado, e então nasceram os filhos dessa união, os Nefilim. A palavra hebraica vem de nafal, cair, os que caíram, ou os que foram gerados pelos que caíram. Híbridos de anjo e humano, criaturas que pertenciam a dois mundos e não se encaixavam completamente em nenhum. O livro de Enoque os descreve como gigantes de proporções monstruosas. E embora as medidas específicas mencionadas sejam claramente hiperbólicas, simbólicas, a intenção é clara, essas criaturas eram algo fora do padrão do que a criação havia planejado. E elas consumiam-me, devoravam, esgotavam. Primeiro, todo o produto do trabalho humano desapareceu para alimentar o apetite insaciável dessas criaturas. Depois, quando não havia mais produção humana suficiente, elas se voltaram umas contra as outras. E depois, em um nível de horror que o texto descreve com uma sobriedade que é mais perturbadora do que o exagero seria, elas se voltaram contra os próprios humanos. A terra havia sido corrompida não apenas moralmente, mas em seu tecido mais fundamental.
A própria estrutura do que era humano havia sido alterada. A fronteira entre o celestial e o terrestre, uma fronteira que existia por uma razão. Uma fronteira que refletia a ordem e a sabedoria do Criador havia sido violada. E a criação inteira estava sofrendo as consequências. É nesse ponto que o livro de Enoque responde a uma das perguntas mais antigas e mais angustiantes da fé: por que o dilúvio? Não porque Deus estava com raiva de um povo desobediente, não como uma punição arbitrária de um Deus impaciente, mas porque o mundo havia chegado a um ponto de corrupção tão profunda, tão fundamental, que a única maneira de preservar o que ainda era salvável era apagar e recomeçar. O dilúvio, segundo Enoque, não foi um castigo, foi uma cirurgia. Dolorosa, devastadora, mas necessária para que a vida pudesse continuar. Noé não foi salvo apenas porque era justo em sua geração. Ele foi salvo porque era puro em sua geração. Uma frase que alguns intérpretes leem como referência não apenas à sua retidão moral, mas à sua linhagem genética. Ele era um dos poucos que não havia sido contaminado pela mistura. O arca não era apenas um barco. Era a preservação de tudo que ainda era genuinamente humano. O julgamento que não terminou, mas aqui está o que diferencia o livro de Enoque de uma simples narrativa de catástrofe e punição. O dilúvio encerrou a era dos Nefilim. As águas varreram o produto da rebelião. Mas os próprios vigilantes, os anjos que desceram, que tomaram mulheres, que ensinaram os conhecimentos proibidos, não podiam ser simplesmente destruídos pelas águas. Eram seres espirituais. A água não os alcançava, e então Deus enviou os arcanjos. Rafael recebeu uma missão específica: encontrar Azazel, amarrá-lo de mãos e pés e lançá-lo nas trevas. O texto descreve um lugar preciso, um deserto chamado Dudael, onde Azazel seria coberto de pedras ásperas e mantido no escuro, aguardando o dia do julgamento final. A mesma palavra usada para o destino de Azazel no livro de Enoque é a mesma que aparece no Levítico, quando o sumo sacerdote enviava o bode expiatório para o deserto, para Azazel. A ligação não é coincidência. Ria. Gabriel foi enviado para lidar com os Nefilim de uma maneira que é ao mesmo tempo justa e terrível. Ele não os destruiu diretamente, ele fez com que lutassem entre si, porque criaturas nascidas da violência seriam consumidas pela violência. Cada golpe que desferiam acelerava a própria extinção. Miguel recebeu a tarefa mais abrangente: prender Semiasa e os outros líderes dos vigilantes e aprisioná-los em vales de fogo sobre a terra. Uma imagem que o Novo Testamento vai ecoar em múltiplos lugares por um período específico: 70 gerações, 70 gerações. Se uma geração bíblica é de 40 anos, 70 gerações são 2.800 anos. Façam as contas, façam-na devagar. Se o dilúvio ocorreu por volta de 2.500 a.C., uma estimativa que muitos estudiosos usam como referência, então 70 gerações a partir daí nos trazem para aproximadamente os Kulofoi de código se usarmos a cronologia interna da Bíblia, que coloca o dilúvio mais próximo de 4.000 anos atrás. Chegamos a um período ainda mais próximo do nosso tempo. O livro de Enoque não diz que o julgamento já aconteceu. Ele diz que está marcado, que está vindo, e que o período de aprisionamento tem uma duração definida. Não estou dizendo que você deve aceitar isso como verdade literal e imediata. Estou dizendo que o texto diz o que diz, e que é digno de reflexão cuidadosa. Enoque diante dos caídos. Existe uma cena no livro de Enoque que me toca profundamente. Uma cena que, de todas as narrativas do livro, é a que mais revela algo sobre a natureza da misericórdia, da justiça e da intercessão. Os vigilantes aprisionados pedem a Enoque que interceda por eles. Pense nisso por um momento. Seres angelicais, criaturas que existiam antes da fundação do mundo, que haviam contemplado a glória de Deus face a face, que tinham poder e beleza e conhecimento muito além da compreensão humana, menos estão pedindo a um homem mortal que ore por eles. A inversão é profunda. O que era superior tornou-se inferior. O que havia descido para seduzir agora implora ao fraco.
O que havia ensinado a humanidade agora precisa que a humanidade fale por ela. Enoque aceita a tarefa. Ele escreve a petição deles. Ele se afasta para orar. E enquanto ora, ele cai em sono e recebe uma visão. E na visão, a resposta de Deus é clara e definitiva. Diz a eles: não tereis paz, não é raiva. Não é crueldade, é justiça. Eles sabiam o que faziam. Sabiam antes de fazer. Escolheram com plena consciência cruzar a fronteira que não devia ser cruzada. E a consequência dessa escolha, tomada com conhecimento pleno, não admite apelação. Não tereis paz. 4 palavras que ecoam através do livro com a finalidade de uma sentença irrevogável. Enoque retorna para comunicar a resposta. E aqui está o que me perturba nessa cena, o que me faz sentar com ela por um longo tempo. Enoque obedece. Ele entrega a mensagem. Mas o texto não diz que ele não sofreu ao fazê-lo, não diz que foi fácil, não diz que ele retornou com indiferença. Ele foi o mensageiro de uma condenação e carregou esse peso. Isso é ser profeta. Não é apenas receber visões gloriosas e compartilhar palavras de esperança. É às vezes ter que olhar para o abismo e dizer em voz alta o que vê lá dentro. As visões do que está por vir, o livro de Enoque, não é apenas retrospectivo. Não é apenas um relatório do que aconteceu nos dias antes do dilúvio. Grande parte dele, partes que os estudiosos chamam de parábolas de Enoque e Ouds, olha para o futuro, para o que ainda não aconteceu, para o tempo que, segundo o texto, ainda está por vir, e é aqui que a conexão com o Novo Testamento se torna impossível de ignorar. Enoque descreve uma figura que ele chama, repetidamente, de o Filho do Homem. Essa figura não é apenas um rei humano elevado, é um ser pré-existente que estava escondido desde o princípio, que seria revelado no momento certo, que julgaria os poderosos da terra, que sentaria num trono de glória, ante o qual todos os reis e governantes da terra se prostrariam ou fugiriam em terror. O Filho do Homem Enoque é o Messias antes de o termo Messias ter sido completamente desenvolvido. E Jesus, o homem de Nazaré que percorreu as estradas da Galileia, que pescou com pescadores e comeu com pecadores e chorou diante de uma tumba e ressuscitou dos mortos, usou exatamente esse título para se referir a si mesmo, não ocasionalmente. Não uma ou 2 vezes, dezenas de vezes, nos 4 evangelhos. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça quando o Filho do Homem vier em sua glória. Por que esse título, de onde Jesus estava citando? A maioria das pessoas responde Daniel 7, e é verdade que Daniel usa a expressão. Mas no livro de Daniel, a imagem do Filho do Homem aparece uma vez, brevemente, de passagem. Em Enoque, ela aparece dezenas de vezes, com descrições elaboradas, com detalhes que Jesus parecia estar comentando e cumprindo ao mesmo tempo. É como se Jesus estivesse dizendo, a cada vez que usava o título, vocês sabem de quem estou falando. Vocês leram Enoque. Pois saibam que sou eu, os ecos que você não estava vendo uma vez que você conhece o livro de Enoque. O Novo Testamento muda diante dos seus olhos, não dramaticamente, não de uma maneira que desfaz tudo o que você acreditava, mas de uma maneira sutil e profunda, como quando você aprende a ver as estrelas por trás da luz da cidade, elas sempre estiveram lá, você é que não tinha os olhos treinados para enxergá-las. Tome, Pedro, na sua 2ª carta, capítulo 2, versículo 4, pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno tártaro e os entregou a correntes de trevas redondas para o juízo, anjos que pecaram. Lançados no tártaro, uma palavra grega que designa um abismo de escuridão. Não o inferno comum, mas um lugar específico de aprisionamento, correntes de trevas reservados para o juízo. Pedro está descrevendo exatamente o que o livro de Enoque descreve. Palavra por palavra, imagem por imagem. Ele não está citando Gênesis, Gênesis não diz isso. Ele está operando dentro de uma tradição que Enoque estabeleceu. Tome, Judas, não o traidor, mas o irmão de Jesus menos no seu pequeno livro. Versículo 6, e os anjos que não guardaram seu estado original,
mas abandonaram sua própria habitação. Ele reservou em trevas eternas, a ferros, para o juízo do grande dia. E então, versículo 14, a citação explícita, e profetizou também a respeito destes Enoque, o sétimo depois de Adão. Dizendo, eis que o Senhor veio com suas santas miríadas, Judas não está apenas referenciando Enoque casualmente. Ele está dizendo, este livro tem peso profético. Este livro foi inspirado o suficiente para prever o que estou vendo agora, um apóstolo. Um homem que cresceu com Jesus, que o conhecia como irmão antes de o conhecer como Senhor. Esse homem considerava o livro de Enoque digno de citação na sua carta apostólica, e essa carta está na sua Bíblia. O livro de Enoque não está. Isso não te incomoda um pouco? Paulo e as batalhas invisíveis, o apóstolo Paulo era um homem de inteligência extraordinária. Fariseu treinado aos pés de Gamaliel, conhecia as escrituras de trás para frente. Mas, quando Paulo escreve sobre a vida espiritual, ele não fala de uma batalha simples entre o bem e o mal humanos. Ele fala de algo muito mais complexo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12 Principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou na terra. Nos lugares celestiais. Paulo está descrevendo uma hierarquia de poder espiritual maligno que tem suas origens não na terra, mas em algum lugar acima dela, uma estrutura organizada de rebelião cósmica. Uma ordem de seres que operam em dimensões que os olhos humanos não alcançam, mas cujos efeitos são sentidos na carne e no cotidiano de cada pessoa que já sofreu, que já foi oprimida, que já sentiu o peso de algo que parecia maior do que apenas escolhas humanas ruins. Onde Paulo aprendeu isso? Em parte, certamente, no caminho para Damasco, onde o ressuscitado o encontrou e o despedaçou e o reconstruiu. Mas também nas tradições que formaram o judaísmo do Segundo Templo, o período entre o retorno do exílio babilônico e a destruição do templo em 70 de Código, tradições que o livro de Enoque ajudou a moldar. Paulo operava dentro de uma cosmologia que Enoque havia mapeado. Por que foi removido? Chegamos à pergunta que pulsa no centro de tudo isso. Só o livro foi citado por um apóstolo. Se os pais da igreja menos Tertuliano, que viveu no século II, dizia explicitamente que o livro de Enoque era a Escritura. Ireneu de Lyon, que definiu a fé cristã contra as heresias gnósticas, o conhecia e o respeitava. Se ele foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, copiado pelos essênios junto com livros que hoje fazem parte da Bíblia, por que não está na sua Bíblia? A resposta oficial dos concílios que estabeleceram o cânon cristão nos séculos III e intravenoso, especialmente o Concílio de Laodiceia, em 364 de Código, e o Concílio de Cartago, EM 397 depois de Cristo, é que o livro não passou nos critérios estabelecidos, autoria apostólica verificável, uso litúrgico universal, conformidade com a doutrina ortodoxa emergente. São critérios razoáveis quando aplicados honestamente. Mas o livro de Enoque apresentava problemas teológicos específicos para a igreja que estava se estabelecendo e tentando se definir contra uma variedade de heresias e sincretismos. Primeiro, ele dava protagonismo excessivo aos anjos. Em um ambiente onde o gnosticismo e outras correntes esotéricas populavam o mundo espiritual com hierarquias complexas de poderes intermediários, colocar tanta ênfase em vigilantes, arcanjos e batalhas celestiais parecia perigoso, parecia o tipo de cosmologia que desviava a atenção de Deus para criaturas. Segundo, o livro complicava a teologia do mal. Se o mal no mundo teve origem em uma invasão angelical, e se os vigilantes ensinaram à humanidade as ferramentas de sua própria autodestruição, então onde ficava a responsabilidade humana? O livre-arbítrio, a culpa de Adão e Eva? A doutrina do pecado original como ato humano? Enoque sugeria que a humanidade foi, ao menos parcialmente, vítima de uma conspiração externa. E isso é uma afirmação teologicamente complicada. Terceiro, e talvez mais simplesmente, o livro era embaraçoso.
gigantes de proporções monstruosas, anjos com nomes próprios fazendo pactos em montanhas, seres celestiais presos debaixo de pedras no deserto, para uma igreja que tentava se apresentar como racional, universal, filosófica. Digna da atenção do Império Romano, esse tipo de narrativa cheirava a mitologia popular, a superstição, a exatamente o tipo de coisa que os filósofos gregos e romanos ridicularizavam nas religiões orientais. Era mais fácil simplesmente não incluir. A igreja que nunca esqueceu, mas enquanto a Europa cristã fechava as portas para o livro de Enoque, havia uma igreja que mantinha essas portas abertas. A Igreja Ortodoxa Etíope Teuaedo, uma das mais antigas tradições cristãs do mundo, que remonta ao encontro entre Felipe e o eunuco etíope narrado em Atos 8, e que talvez remonte ainda mais longe à visita da rainha de Sabá a Salomão Menos nunca removeu o livro de Enoque do seu cânon. Até hoje, a Bíblia etíope contém 81 livros. A Bíblia protestante tem 66, a católica, Seva Nitri, a ortodoxa grega, 76, a etíope, a Tihuan, e entre os livros que só ela conserva está o livro de Enoque Menos na íntegra, em ge'ez, a língua litúrgica da igreja etíope, preservado por monges nas montanhas da Etiópia com o mesmo cuidado e reverência com que pai guarda as palavras do avô para os filhos que ainda não nasceram. Foi dessas montanhas que o explorador escocês James Bruce trouxe 3 cópias do livro em 1773. Quando voltava de uma expedição às fontes do Nilo Azul, era a primeira vez em séculos que o ocidente cristão tinha acesso ao texto completo. E a reação foi mista, menos alguns excitados, outros céticos, muitos indiferentes. E então, em 1947, o mundo mudou. Beduínos que pastoreavam cabras nas encostas áridas próximas ao Mar Morto encontraram jarros de barro enterrados em cavernas. Dentro dos jarros, pergaminhos que tinham sido colocados ali séculos antes da nossa era. Pergaminhos que sobreviveram ao calor e à seca milenares graças à argila selada dos recipientes que os guardavam como úteros de pedra. Os manuscritos do Mar Morto são considerados unanimemente a descoberta arqueológica mais importante do século VI. E entre os textos encontrados em Qumran menos nas grutas, onde a comunidade dos essênios havia guardado sua biblioteca antes da invasão romana de 70 d, código, estava o livro de Enoque. Em aramaico, na língua original. Em fragmentos datados entre 200 O.C. Ziptzit, código, isso não era uma fabricação medieval. Não era uma invenção tardia. Era um texto que existia, que era copiado, que era preservado com o mesmo cuidado dos livros que hoje compõem o Antigo Testamento, 2 séculos antes de Cristo. A questão que os acadêmicos tiveram que enfrentar depois de 1947 não era mais o livro de Enoque é autêntico. Era, por que um texto tão antigo, tão respeitado, tão integrado à espiritualidade judaica pré-cristã não está na nossa Bíblia? Essa pergunta ainda não tem uma resposta completamente satisfatória. O que Jesus sabia? Há uma passagem do Evangelho de Mateus que ganha uma dimensão completamente diferente quando você conhece o livro de Enoque. Jesus está com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Eles perguntam sobre o fim dos tempos, sobre os sinais de sua vinda, sobre o que virá antes do grande encerramento da história. E Jesus, em vez de dar uma lista técnica de sinais e datas, oferece uma imagem. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois, como nos dias antes do dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos menos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Noé. Essa frase, por si só, parece uma referência à complacência humana, à cegueira das pessoas que vivem normalmente enquanto o julgamento se aproxima. E é isso também. Mas se você conhece o livro de Enoque, sabe que os dias de Noé eram muito mais do que comer e beber e casar. Eram os dias dos vigilantes. Eram os dias do conhecimento proibido sendo disseminado sem restrição. Eram os dias em que a fronteira entre o celestial e o terrestre havia sido violada. Eram os dias em que o que era fundamentalmente humano havia sido adulterado. Eram os dias em que a violência estava estruturada, tecnologizada,
sistematizada. Jesus não estava apenas dizendo, as pessoas vão estar distraídas. Ele estava dizendo algo muito mais específico, algo que aqueles que conheciam Enoque entenderiam imediatamente. Algo que o nosso tempo menos com suas manipulações genéticas. Suas inteligências artificiais que ameaçam redefinir o que significa ser humano. Seu conhecimento que avança mais rápido do que a sabedoria capaz de dirigi-lo menos começa a tornar literalmente imaginável. Como foi nos dias de Noé. O peso do que sabemos precisamos pausar aqui por um momento. Porque é fácil, quando se fala sobre anjos caídos e gigantes e julgamento cósmico, tratar tudo isso como material de estudo, como arqueologia religiosa, como curiosidade histórica, como o tipo de coisa interessante que você lê num domingo à tarde e depois fecha o livro e vai viver sua vida normal. Mas se o que o livro de Enoque descreve tem alguma correspondência com a realidade, se há de fato uma dimensão espiritual além do que vemos, se há de fato seres que operam nos bastidores da história humana, se há de fato um julgamento que está marcado, então isso não é curiosidade histórica, isso é urgente. Não no sentido de pânico, não no sentido de ansiedade ou medo. O livro de Enoque é um livro que viu o pior que o mundo pode oferecer menos a corrupção mais profunda. A queda mais dramática, a violência mais sistêmica menos e ainda assim termina com uma afirmação de esperança, os vigilantes caíram. Os Nefilim foram destruídos, a terra foi corrompida. E Deus enviou o dilúvio, não para abandonar a criação, mas para salvá-la. Noé foi preservado. A vida continuou. A história não terminou. E ao fim de tudo, nas visões que Enoque recebeu sobre o futuro, o que se vê não é o triunfo do mal, é o contrário. É o julgamento dos vigilantes ainda aprisionados. É a vindicação dos que foram oprimidos. É o reino que veio, que está vindo, que nunca cessará. O mal não vence, nunca venceu. Nunca vença, essa não é uma afirmação ingênua. É uma afirmação que Enoque fez depois de ver o abismo. Depois de ver o que os vigilantes fizeram. Depois de visitar os lugares de tormento. Depois de entregar a mensagem de condenação, ele viu o pior. E ainda assim concluiu com esperança. Uma mensagem para os que ainda estão procurando. Existe um tipo de pessoa que é atraída por esse tipo de material. Não é o cristão confortável que vai à igreja todo domingo e nunca questiona o que está no banco. Esse tipo de pessoa geralmente não chega até aqui. Não porque seja menos inteligente ou menos sincero, mas porque, quando as respostas já estão prontas, as perguntas não incomodam tanto. O tipo de pessoa que chega até aqui é geralmente alguém que sente que algo falta, que as respostas fáceis não satisfazem, que existe algo atrás da cortina da realidade comum que insiste em ser notado, que a espiritualidade, se é real, deve ser capaz de aguentar perguntas difíceis. Se você é essa pessoa, o livro de Enoque tem algo a oferecer a você. Não como escritura substituta, não como uma nova religião ou um novo sistema a seguir, mas como um lembrete de que a fé sempre foi mais vasta do que qualquer cânon oficial conseguiu capturar, de que o mundo espiritual, se existe, é mais complexo, mais antigo, mais misterioso do que qualquer teologia humana conseguiu cartografar completamente. E como um convite a uma postura que os grandes de fé sempre tiveram, a de alguém que não tem medo de fazer perguntas, porque confia que a verdade é grande o suficiente para aguentar investigação. Como ler o livro de Enoque se você decidir ler, e eu espero que você decida. Algumas sugestões práticas: leia com o cânon na mão, não o substitua pela escritura. Use-o como você usaria qualquer comentário ou texto histórico, para iluminar, para contextualizar, para expandir, não para substituir. Quando Enoque parecer contradizer algo que você sabe ser verdade, anote a tensão e continue. As tensões honestas são mais úteis do que as resoluções apressadas. Leia com consciência histórica. O livro de Enoque é um texto do judaísmo do Segundo Templo, o período entre o retorno do exílio e a destruição do templo em 70 AD, código. Ele reflete as preocupações, o vocabulário e o horizonte de expectativas daquele tempo. Isso não o torna menos verdadeiro, mas nos lembra que toda a verdade chega até nós embrulhada em cultura e linguagem específicas. Leia devagar, não é um livro para ser consumido.
É um livro para ser saboreado, questionado, relido. Algumas partes são densas, algumas são poeticamente belas, algumas são perturbadoras. Deixe que cada parte faça o que foi feita para fazer. Leia em oração. Se você é alguém de fé, não há razão para se prender quando abre um texto como este. Leve seus questionamentos a Deus, peça discernimento. Confie que o Espírito que guiou os escritores do Novo Testamento, que conheciam e citavam Enoque, pode guiá-lo a você também. O que sobrevive ao silêncio há uma última coisa que precisa ser dita. O livro de Enoque foi removido. Isso é um fato histórico. Terras humanos em concílios humanos. Tomar uma decisão humana de não incluí-lo no cânon que chegaria às gerações seguintes. Essa decisão teve motivações menos, algumas compreensíveis, algumas discutíveis. Talvez algumas que nunca saberemos completamente, mas o livro sobreviveu nas montanhas da Etiópia. Nos jarros de Qumran, na citação de Judas, nos ecos que atravessam Pedro, Paulo, João, o próprio Jesus, algumas vozes são difíceis demais de calar. Não porque gritem, mas porque dizem algo verdadeiro. Porque tocam em algo que o coração humano reconhece, mesmo que a mente não saiba exatamente por quê. Porque revelam uma dimensão da realidade que, uma vez vista, não pode ser decém. Uma vez que você sabe que há uma batalha cósmica acontecendo, que o sofrimento humano não é apenas resultado de escolhas humanas ruins, mas também de forças que operam além do nosso campo de visão normal, você não consegue mais olhar para o noticiário, para a história, para a sua própria vida com a mesma inocência desatenta de antes. E isso é, simultaneamente, um fardo e um presente. Um fardo, porque a responsabilidade aumenta com o conhecimento. Uma vez que você viu, você deve responder ao que viu. Um presente, porque o conhecimento transforma a oração. Quando você entende que suas batalhas não são apenas contra carne e sangue, você ora de maneira diferente, mais séria, mais específica, mais urgente e, paradoxalmente, menos com mais paz. Porque saber que há uma guerra acontecendo é, de certa forma, mais reconfortante do que acreditar que o caos é aleatório. Saber que há uma ordem cósmica, mesmo que abalada, é mais esperançoso do que acreditar que nada além do visível existe. A pergunta que fica: Enoque andou com Deus, essa frase simples. Esse versículo breve, que a maioria das pessoas pula numa leitura de genealogia bíblica entediante, ela contém um universo. Porque andar com Deus não é uma conquista. Não é um prêmio que se ganha por comportamento exemplar. Não é o resultado de seguir um conjunto correto de regras. É uma relação. É a disposição de estar presente à presença do Eterno, dia após dia, sem saber para onde o caminho leva, sem garantias de que será confortável, sem mapas completos do território. Enoque andou com Deus e recebeu visões que o assustaram, que o perturbaram, que o fizeram contemplar os piores abismos da realidade criada e ainda assim continuou andando. Essa é a fé que o livro de Enoque convida, não a fé de respostas fáceis. Não a fé de sistemas teológicos perfeitos. Não a fé que desaparece quando as perguntas ficam grandes demais. A fé que caminha mesmo no escuro. Especialmente no escuro, você chegou até aqui. Isso significa que você é o tipo de pessoa que não desiste quando o caminho fica difícil, que prefere as perguntas honestas às respostas convenientes, que sente que a espiritualidade, se é real, deve ser capaz de aguentar o peso da investigação séria. Agora você tem uma escolha. Pode fechar esta página e voltar à vida normal. Pode arquivar o que leu como interessante e seguir em frente sem deixar que isso mude algo em você. Isso é completamente válido. Ou pode deixar que as perguntas que ficaram menos e elas ficaram, eu sei que ficaram menos, trabalhem em você. Pode ir atrás do texto original. Pode ler o livro de Enoque com a Bíblia aberta ao lado, verificando cada paralelo, questionando cada afirmação, levando cada atenção a Deus em oração. Porque, no final, a verdade não precisa de proteção. A verdade não teme investigação, a verdade convida. E talvez menos, só talvez menos, o fato de que você chegou até aqui seja, em si mesmo, um convite. Enoque andou com Deus e não era mais, porque Deus o tomou. Que tipo de caminhada você está disposto a fazer?
Algumas vozes são difíceis demais de calar. Não porque gritem menos, mas porque dizem algo verdadeiro. Referências para aprofundamento. O livro de Enoque, tradução do texto etíope Ge'ez. Disponível em diversas edições acadêmicas, os manuscritos do Mar Morto. Especialmente os fragmentos aramaicos de Enoque encontrados em Qumran, segunda carta de Pedro. Capítulo 2 menos especialmente versículo 4, carta de Judas, especialmente versículos 6 e 14 menos 15, Evangelho de Mateus, capítulo 24 menos o Sermão do Monte das Oliveiras, Efésios 6, 10 menos 1, 8 menos a armadura de Deus no contexto da batalha. Espiritual, Ruagais Charles, The Book of Enoch, edição crítica acadêmica. 1917, George W. E. Nicholsburg, *1 Enoch, a commentary *Hermenia. 2001.